Olá, minhas joias do Oriente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai falar sobre política. Sim, de novo. Sim, vamos fazer previsões aí sobre como que vai ser, principalmente, esse restinho de semana aí, né? Pré-eleição. Como que vai ser a própria eleição e depois o que pode acontecer, né? Previsões sobre isso. Eu fiz aí já previsões sobre os principais candidatos toda segunda-feira, né? Durante esse mês. E a última foi agora a Simone. Então, se você não viu, dá uma olhada. Da mesma forma que tem gente que não gosta que fale, né, sobre esse tipo de assunto, tem gente que me pede, então, assim, se você não gosta, se você não quer saber, é só não assistir o vídeo, beleza? Tem vários outros assuntos, vários outros vídeos que eu faço, que eu trago aqui pro canal. Então, se você está chegando agora por aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, que a YouTube te avisa sempre que eu postar de novo. Se ele não avisar, eu aviso na rede social que eu deixo aqui na tela para vocês. Também tem o meu site, se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês conseguem fazer agendamentos, ter acesso aos valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela. E vamos começar o nosso vídeo de hoje. Bom, o principal, né, intuito aqui é saber sobre esse período que a gente tem aí até as eleições, né, o domingo de votação, o que pode acontecer, se, né, vamos ver se vai ser resolvido no primeiro turno. Eu acho que não, né, bem difícil. Mas se vocês assistiram aí os vídeos, né, sobre os candidatos, o principal candidato aí que eu vejo, que eu via vencendo essas eleições, era o Lula. Já tem tempo que eu não vi o Bolsonaro se reelegendo. Então, né, a gente vai ver em cima disso o que pode acontecer, como será esse período e ver se nos diz alguma coisa aí para depois disso, né? Depois das eleições, o que pode acontecer. Esse período que a gente sabe que vai ser tenso, que eu tô falando também desde o início do ano, que com relação à política, que esse ano ia ser complicado e principalmente o período das eleições seria bem difícil, talvez pior do que em 2018. Então vamos lá, né, fazer essa leitura aí para a política. Como será o período de eleições, né? Essa semana ainda que falta aí, os dias que faltam para a eleição, o dia da eleição. E depois vamos ver o que nos diz. Assim, Lula e Bolsonaro tomar cuidado, se possível, andar de segurança. Não tô falando isso de hoje para vocês, correndo risco de vida real. O Ciro, eu vi mais sobre a saúde dele, né? De repente, ele tendo aí excessos com relação às emoções dele, ou a saúde dele não aguentando aí esse processo, esse período de eleição e ele sofrendo alguma coisa com relação à saúde dele, risco de mal súbito, mas o Lula e o Bolsonaro, risco de vida no caso de alguém tentar tirar a vida deles, de atentados contra a vida dos dois, querendo ou não, tá polarizado e a gente, né, já sabe, não é de hoje. E ambas as partes aí estão
Enfim, é bem complicado, né? Quando se chega ao extremo de ambas as partes nunca é legal. Então, meu Deus. Principalmente nas ruas, tomar cuidado quando estiver, né, exercendo ali atos políticos ou principalmente no próprio dia da eleição. E caramba, e como eu falei, grandes chances do Lula ganhar. E só se acontecer alguma coisa assim, gente, mesmo nos 45 do segundo tempo, ou alguma coisa muito importante acontecer, sabe? E eu já comentei isso lá nos outros vídeos, que o cenário mudaria, né? Teria mais aí possibilidade do cenário mudar, mas de toda forma. E aí, o que isso causa com o Lula ganhando? Muita gente estava preocupado, né, com, enfim, o comportamento do governo Bolsonaro com relação o Lula, né, ganhar as eleições aí, no caso, Bolsonaro veio a perder. Muita gente preocupada com isso. Ah, vai ter golpe, não vai, né? Enfim, só que o pior mesmo tá na população, infelizmente. Chance de golpe eu não vejo. Porém, o povo. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado aí. Assim, vibe de guerra civil, tá? Então, gente, é votar e casa. De preferência, mesmo, evitar ao máximo demonstrar apoio ao seu candidato, seja ele qual for. Porque não é seguro. E isso eu espero que eu esteja falando para pessoas sensatas. Ai, difícil, né? Ainda a gente tem que ficar pisando em ovos para falar de alguma coisa. Grandes chances de alguém perder a vida nessa eleição, tá? Grande chance. E aí de político, tá? Político mesmo. Risco de vida mesmo entre Lula e Bolsonaro. Caramba, gente. Eu vejo prisão acontecendo depois dessas eleições, tá? Ai, ai, ai. Envolvendo Bolsonaro. Pode ser alguma prisão, uma prisão envolvendo ou a família Bolsonaro ou o próprio Bolsonaro, apesar de eu ver bem mais o Bolsonaro. Por que que eu tô citando a família dele? Porque pode estar, de uma certa forma, uma coisa envolvida a outra. Se lembra que eu falei que se tem uma coisa que pode prejudicar esse moço é a família dele? Então, pode ser que isso colabore muito. Pode ser que não seja nem só os atos dele em si, mas algo envolvendo a família ou prejudicando. Então, ou ele segurando todo esse BO, né, que de uma certa forma irá envolver ele, ou algo com relação aos filhos. Mas eu vejo uma prisão acontecendo na família
E eu acredito que com relação ao Bolsonaro, então eu vejo o Bolsonaro sendo preso depois dessas eleições, provavelmente aí o Lula vencendo. Jogo político, gente, real. Muita coisa vai acontecer, o negócio vai pegar fogo. Eu não sei se ele ficará preso, se será só um pedido aí de prisão, sabe, todo aquele circo que a gente sabe que acontece com relação à prisão política, às situações políticas, quando investigações aí acontecem, é sempre nessa movimentação aí de troca governamental. Então a gente sabe sim que se trata de jogo político. Então tem uma grande chance. Primeiro, vamos falar dessa questão. Primeiro, né, vamos por ordens aqui, porque as informações vão vindo e eu vou... Por isso que às vezes muita coisa tem que escrever aí quando tá editando o vídeo, porque às vezes muita informação passa. E aí só depois que eu vou me lembrando. Aí eu já falei, né, a respeito dessa questão dos principais candidatos e principalmente com relação ao próprio público. O povo tá louco, surtando mesmo por causa de política, como se fosse, assim, pessoas que estão dispostas a perder a vida e a tirar a vida por conta daquilo que ela acredita. O que é, na verdade, lamentável, né? As pessoas com os nervos à flor da pele, até esse período da eleição, no dia da eleição que eu tô falando pra vocês, nada de ficar pela rua. Votou, vai direto para casa, pelo amor de Deus. Tá? Principalmente aí, esperando sair o resultado. As pessoas não vão aceitar. As pessoas não vão aceitar o resultado. E aí, tudo bem. Isso independe do que você acredita, mas isso não te dá o direito de sair surrando as pessoas e tirando a vida das pessoas. Você vai me desculpar. E isso independente dos lados. Isso é inadmissível. Isso é loucura. E as pessoas surtando mesmo. E um risco, sim, de uma guerra civil. Gente, real. Real. Nossa, meu Deus do céu. Manifestações nada amigáveis. Se é que a gente pode chamar de manifestações, né? Nas ruas. Vandalismo real. As pessoas vão se revoltar. E o negócio não vai ficar nada legal. Sei, vejo bandeiras pegando fogo por aí. Nossa, uma situação assim, lamentável mesmo. Então, acredito que depois do resultado, principalmente, né? Nesse período, assim, até o fim do ano, por exemplo, até a pessoa tomar a posse. Nossa, mãe. É o que eu falei, as pessoas estavam com medo do Bolsonaro não aceitar o resultado. Não que ele vá também, né? Ele tem aí as crenças dele e tudo mais. Principalmente com relação à urna, né? A gente já conversou sobre isso também. E não acreditando e não aceitando muito com relação ao resultado das eleições. Então, gente, o risco não tá em nada com relação ao governo. Vejo muito mais a população, mesmo as pessoas surtando, e isso é muito perigoso. E apesar de eu ver os dois correndo risco de vida, pode ser que não aconteça nada. Apesar deles estarem correndo risco e terem que tomar aí bastante cuidado, pode ser que, de fato, acontecer deles perderem a vida, eu não vejo, mas eu vejo uma mulher perdendo a vida, tá? Grandes chances de uma mulher perder a vida. Principalmente uma mulher envolvida com política. Entendem? Então, é isso. É mais isso que eu tô vendo. Obviamente, várias coisas acontecendo depois disso mesmo. E aí vão ser levantadas várias questões, né? O Lula ganhando, várias questões vão ser levantadas a respeito da veracidade, né? Da eleição, do sistema ali, né? De eleição.
E tudo, gente, caramba, muita coisa vai acontecer, principalmente com relação ao próprio público, protestos acontecendo e o povo surtando, real. O povo indo pra rua, vandalizando, surtando, é o que eu falei. Eleições, fiquem em casa. Eu não sei se será resolvido no primeiro turno, se ganhará no primeiro turno, assim, pelo menos não dou tanta certeza, apesar de estar muito positivo, muita coisa pode acontecer, principalmente o que eu falei para vocês. Pode ser que o voto seja muito distribuído aí. Tem várias figuras hoje, né, que estão conseguindo obter mais votos, porque sempre tem aquela coluna no meio que fica assim, meio perdida, sem saber o que fazer, em quem votar, e querendo ou não, acaba impactando com relação principalmente a decidir algo no primeiro turno. O que é bem pior também com relação aos ânimos, porque ainda teremos aí um período até o segundo turno de bastante confusão. Entende? Então é isso. Lula e Bolsonaro, toma muito cuidado. Grande chance aí de surgirem várias coisas com relação à família Bolsonaro. Jogo político mesmo, como eu falei para vocês na leitura para ele, muita coisa será inventada sim, porém muita coisa será descoberta sim. Só que isso só seria assim um pouco mais complicado, vamos dizer assim, para a oposição. Não seria tão positivo. Como falei, aí só vendo mesmo, né, se isso vai acontecer. Se acontecer, a gente faz uma tiragem aqui para saber, né, de toda a situação e aí a gente fazer uma previsão com relação a isso. Mas, segundo a energia da situação, o Lula ganhando, eu acredito que muitas coisas vão acontecer aí com relação ao Bolsonaro, inclusive é algo que ele já está se preparando, acredito que é algo que ele saiba, ou que ele tenha um receio, vamos dizer assim. E é isso, apesar de, né, toda essa situação envolvendo eles dois, ainda vi essa situação dessa mulher. Acredito que vai estar, enfim, vai ter a ver com toda essa violência política que a gente está vivendo, né, nesse momento. Então é isso, que me falando, né, dessa questão, principalmente aí dois principais, né, querendo ou não, de quem está movimentando aí os ânimos da população. Ambos os lados, uns querendo tirar o Bolsonaro do poder e outros querendo mantê-lo no poder com medo de uma possível, assim, eleição do Lula, né, que ele vença. Vale tudo mesmo, é clima de vale tudo. Meu Deus. E aí, ó, me falando com relação a isso, tá? Mudanças de fato acontecendo e a situação piorando aí para o Bolsonaro, principalmente a família dele, tá? Ele não se elegendo e a situação complicando para a família dele, para ele, a população, né, os apoiadores dele, se movimentando aí. Aí. Vocês imaginam se de fato acontece alguma coisa, esse moço é preso, ou alguém na família dele é preso. Apesar, né, como eu falei, eu tá vendo muito mais ele do que tudo. Ou uma ameaça aí, pelo menos, né, de uma prisão dele acontecer, principalmente aí depois das eleições, sabe? Não vejo nem isso pra agora, não. Agora imagina se isso acontece. Imagina se isso acontece, se esse moço é preso. Nem sei. Olha, falar a nossa política é um balaio de gato. Você tem que ter para entrar.
Tem que ter. Você tem que estar disposto, assim, a se envolver com coisa, arriscar a sua vida real. Falando a respeito dessa mulher, tá? Que ela precisa tomar cuidado também. E questões aí aparecendo, né, com relação à família Bolsonaro, principalmente aí envolvendo dinheiro, né, coisas envolvendo isso e várias outras questões, né, envolvendo a família, os filhos, a mulher, e isso pode prejudicá-lo, levando sim aí uma situação mais complicada com relação à justiça, então precisa ter atenção com relação a isso. É isso. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e até a próxima.